Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do nosso Deus. Hoje é quarta-feira, estamos aí começando mais esse culto breve, mas que a palavra ela tem chegado, eu tenho certeza que ela tem chegado até a sua vida, a sua casa e principalmente ao seu coração. Todas as quartas-feiras. Quartas-feiras na nossa igreja é um dia reservado para cultos de ensino, palavra e oração. E aqui nesses cultos online que nós temos feito, as quartas-feiras não tem sido diferente. Então, meu querido, obrigado pela tua companhia nessa noite. Quero cumprimentar você com a paz do Senhor, dando uma boa noite maravilhosa para você. Que Deus te abençoe demais. Estamos agora já no mês de agosto, já estamos no segundo semestre, né? Esperando em Deus para que tudo volte, né, ao normal, para que a gente volte a congregar na nossa igreja, no templo, né? No templo, esperando em Deus para que o Senhor venha fazer uma obra poderosa, né? Já são 5 meses praticamente que o nosso templo, né, está ali tudo quieto, tudo parado, né? Estamos honrando os compromissos da locação, do aluguel, porque nós cremos no retorno, nós cremos na volta, né? Nós cremos que em breve nós poderemos voltar e toda a nossa igreja reunida naquele lugar para adorar e glorificar o nome santo do Senhor todas as quartas e também aos domingos. Você também que tem acompanhado os nossos cultos, né? Aos domingos de manhã, às 10 horas, Deus abençoe demais a sua vida. Você que tem participado, dando o seu like, mandando a sua mensagem, Deus abençoe demais a sua vida. Quero mandar um abraço a todas as famílias da IBP, quero mandar um abraço a você que está visitando, né, a nossa igreja nesse formato, né, que fomos obrigados a desenvolver e a trabalhar alguns ajustes, né, se adequando a essa nova situação e buscando informações, buscando equipamentos, buscando todo, né, para que você receba dentro de um formato cada vez melhor os cultos e as ministrações da nossa igreja. Amém? Quero mandar um abraço aos nossos pastores, né, que são auxiliares ali, que estão ali do lado, que estão nesse período de pandemia, eles também estão trabalhando. Temos tido reuniões aí online, né, videoconferência, temos conversado a respeito da igreja. Temos também conversado com muitos e muitos irmãos, né? Sentimos falta de alguns que a gente não consegue ter o retorno e nem um feedback para saber como está, mas nós cremos que Deus está cuidando, né? Como pastor, nós nos preocupamos com o rebanho e nós sabemos que Deus é o poderoso, né? É o supremo pastor de todos nós e tem nos guardado. Amém? Maravilha, hoje eu quero trazer uma palavra para você maravilhosa que está lá no capítulo 20 de João. Até você achar, eu quero lembrar você e agradecer você que tem contribuído com seu dízimo e a sua oferta. Como eu disse agora no começo, na introdução, nós temos sérios, né, e importantes compromissos a serem honrados ainda dentro do ano de 2020 e eu conto com a sua colaboração e com a sua contribuição. Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos sustentou o Senhor, né? Eu tenho conversado com outros pastores, as situações as coisas não estão fáceis, estão difíceis para todo mundo, né? Mas e quando eles perguntam, e aí, pastor Djalma, como estão as coisas na IBP? Eu falo, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem nos abençoado, direcionado, guardado, abençoado o nosso povo, tem prosperado a nossa igreja, nossos irmãos e como reflexo disso, né, a igreja também tem sido abençoada. Amém, amados? Então você que é dizimista, você que é ofertante, Deus abençoe muito a sua vida. Eu agradeço do fundo do meu coração e a minha oração é para você, meu querido, também. Amém, amados? A minha oração tem sido no sentido que Deus abençoe cada vez mais a vida daqueles que têm, né, através desse tempo difícil, dessas situações que nós temos passado, eles têm honrado a obra do Senhor. Não é a obra do pastor, é a obra de Deus. Amém? Por isso que ela está de pé, por isso que o templo está lá, né? Por isso que os compromissos estão sendo honrados, porque você tem honrado a casa do Senhor. Amém? E continue, meu irmão, você nunca perde em ser um abençoador da obra do Senhor. Amém?
Glória a Deus. Eu quero nessa noite trazer uma palavra que está no Evangelho de João, capítulo 20. Hoje nós vamos falar de um outro personagem, né? Hoje nós vamos falar de um dos apóstolos. Na verdade é o 8º apóstolo, né, de Jesus Cristo, né? É o 8º apóstolo que fez parte, né, do colégio apostólico que começou a igreja, né? É um dos apóstolos, é um dos discípulos do Senhor que se tornou um pouco controverso, ou seja, que gerou uma certa situação que hoje as pessoas, não é fácil, ou seja, não é difícil você identificá-lo, né, quando você diz para alguém, né, sobre dúvidas, né? Então, quer dizer, o apóstolo, o discípulo do Senhor que duvidou, né, que só acreditaria se visse, foi Tomé. Tomé, que tem um outro nome chamado Dídimo, e Dídimo, tanto Dídimo como Tomé, significa gêmeo, né? E eu quero falar um pouquinho hoje desse camarada, desse apóstolo, desse discípulo, tá? Que teve a sua história bonita, teve a sua história ao lado do Senhor Jesus durante 3 anos e meio, né? E depois da ressurreição do Senhor Jesus, ele teve a oportunidade de ver Jesus, de se declarar a Jesus, sendo que 8 dias antes ele tinha duvidado que Jesus havia aparecido para os discípulos ali em Jerusalém. Então, eu quero trabalhar um pouquinho sobre esta questão da dúvida, da incredulidade, né? Da incredulidade, daquilo que você coloca uma interrogação muitas vezes no seu coração, né? Para você ter uma ideia, Dídimo, ou seja, Tomé, ele se tornou um evangelista. Existem documentos que comprovam, né, que o Tomé, ele foi o que abriu, né, as portas para o cristianismo no meio dos hindus lá na Índia, né? E ele foi morto pelos hindus, e existem documentos que relatam, né, como foi o seu martírio lá na Índia, mas que através desse martírio, através da sua forte pregação lá naquele lugar, né, se iniciou um trabalho, né, se iniciou a obra cristã ali naquele país. Amém? Então a palavra do Senhor diz lá no capítulo 20, né, capítulo 20 de João, capítulo 20 de João, no verso 24, está escrito assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com os apóstolos quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas Tomé respondeu e disse: se eu não ouvir e o sinal dos seus cravos em suas mãos, e não puser a mão no seu lado, no lugar dos cravos também, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu acredito em vocês, eu crerei. 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro da casa, e com eles agora estava Tomé. Chegou Jesus, estando as portas ainda fechadas, o Senhor Jesus se apresentou no meio deles e disse: a paz seja convosco. Aleluia. Depois se virou a Tomé e disse: Tomé, coloque a mão aqui, o seu dedo aqui, e vê as minhas mãos. Chega agora a sua mão e põe do meu lado, para que não sejas incrédulo, mas crente. Aleluia. Então Tomé respondeu-lhe: Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe então Jesus: porque você viu, Tomé, então por isso você acreditou. Mas bem-aventurado os que não viram e creram. Aleluia, glória a Deus. Você vai falar: esse cara, pastor, era um desmantelado. Esse cara era alguém que não merecia fazer parte do grupo, porque ele era um incrédulo.
Se você parar para pensar, quem era perfeito no grupo? Quem era perfeito, né? No grupo de discípulos que acompanhou Jesus? Pedro? Será que Pedro era perfeito? Não, Pedro também negou, né? Judas, imagina, foi Mateus. Aonde estavam os discípulos? Bartolomeu, aonde estava Tiago, aonde estavam os demais, né, discípulos do Senhor? André, aonde estava João? No momento em que o Senhor Jesus foi preso, nenhum deles estava, porque todos fugiram, a Bíblia assim relata, juntamente e Tomé também. Então qual desses discípulos, né, não tem um sinão aí na história junto com os demais em relação a Cristo, em relação a crer? Porque você vai falar, mas o único que foi incrédulo foi Tomé. Não, todos foram, porque todos fugiram. Todos foram, porque todos desapareceram no momento mais crítico, no momento mais agudo da situação. Amém, amados? Então, quando nós olhamos para a vida de Dídimo, de Tomé, o que nos lembra? Quando a gente ouve falar Tomé, a gente lembra a primeira coisa, a marca, né, que ele carrega é o da incredulidade, é a falta de fé. Então ficou essa pecha nele, ficou essa marca nele, como o discípulo que não acreditou. Mas ele não acreditou em quem? Dídimo, ele não acreditou foi nos discípulos, os mesmos discípulos que haviam fugido, os mesmos discípulos que haviam negado, os mesmos discípulos que desapareceram. Então nós temos, ele acredita em Deus, ele acredita em Cristo, tanto é que quando ele vê Jesus, ele diz, Senhor meu, Deus meu, e aí ele começa uma obra maravilhosa que vai terminar lá na Índia, né? Então muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam, pastor, eu tenho dificuldade em acreditar em algumas questões. E eu digo para você, meu irmão, não é só você que tem dificuldade não. Todos nós temos um pouquinho de Tomé na nossa vida. Todos nós, muitas vezes a gente viaja, né, nessa situação, a gente plana nessa situação da incredulidade. Quantas vezes, meu irmão, você já não parou e pensou e meditou, será que Deus existe? Quantas vezes você talvez não parou e pensou, será que essa história de Jesus é verdade? Todos nós, meu irmão, e eu não fujo à regra, né? Isso já aconteceu comigo também algumas vezes, nos momentos de aperto, nos momentos de dificuldade. Quantas vezes a gente olhou para o céu e disse, aonde está esse Deus? Né? Não é verdade? Então todos nós carregamos um pouquinho, né? Um pouquinho desse homem, desse discípulo, né? Mas entenda bem, quem foi Tomé? Tomé, acima de tudo, meu irmão, ele foi sincero. Tomé, ele não entrou num espírito de hipocrisia. Quando os discípulos disseram para ele, olha, vimos o Senhor, ele falou assim, eu só creio se eu ver, né? Eu só creio, eu só acredito se eu tocar o meu dedo, né, nos furos aonde foram cravados, né, na fenda das mãos do Senhor Jesus. Eu só creio se eu colocar a mão do lado deles e ver aonde a lança, né, aonde ele foi perfurado pela lança. Ou seja, o que Tomé estava sendo? Incrédulo não, ele estava sendo sincero. Primeira coisa que nós vemos na história desse apóstolo é que ele estava sendo sincero, né? Ele estava sendo sincero e ele com isso ele estava provocando uma situação para que ele também tivesse a oportunidade de ver, né? Para que ele tivesse a oportunidade de ver. Muitas vezes, meu querido, a gente começa a se iludir, muitas vezes a gente começa a viajar, muitas vezes a gente entra na ilusão, muitas vezes a gente entra na onda espiritual, né, de muitos por aí. E a gente fala que viu anjo, e a gente fala que Deus falou comigo, e a gente fala que o Espírito Santo falou no meu coração, quando na verdade, meu irmão, não é nada disso. Uma experiência poderosa, verdadeira com Deus, você jamais esquece. Amém? Então, o Tomé, ele poderia dizer, não, eu acredito em vocês estão falando, está tudo certo, eu acredito. Isso iria mudar alguma coisa na vida dele?
né? Isso iria agregar alguma coisa na vida de Tomé? Não, né? Agora, quando ele disse, eu só acredito vendo que o Senhor Jesus esteve aqui, se eu vê-lo, se eu tocar, né, nas suas chagas, se eu tocar no seu ferimento do lado, quer dizer, ele provocou uma situação para que ele também tivesse a oportunidade e ali startasse, né, o seu ministério apostólico de vez. Amém? Então, quando nós olhamos para a vida desse homem, eu quero convidar você também a pensar, todos nós temos um pouquinho de Tomé. Muitas vezes nós somos abatidos, muitas vezes nós somos ali confrontados com a nossa espiritualidade. E muitas das vezes nós duvidamos. Mas para dar uma maquiada em toda a situação, a gente acaba dizendo, né? A gente acaba falando, Deus falou comigo, o Espírito Santo ministrou, Deus respondeu a minha oração, quando isso na verdade não aconteceu. Então eu convido você, querido, a fazer uma oração sincera com Deus. Quando Deus não estiver falando com você, quando as coisas não estiver vindo da parte de Deus, meu querido, não é para você duvidar. Não é isso que eu estou convidando você a fazer, mas você falar com Deus. É você chamar Deus, é você buscar Deus. Amém, amado? É você provocar uma situação para que verdadeiramente você tenha uma experiência poderosa com Deus. Para que você verdadeiramente, meu irmão, venha a viver uma nova dimensão com Deus. Amém? E é isso que eu queria hoje ministrar para você. Esse homem, ele foi sincero. Segunda coisa, tá? Ele foi humilde em reconhecer que o Senhor Jesus era Deus. Diante de todos ali, eu estou vendo Tomé, ele está se ajoelhando aos pés do Senhor Jesus e está dizendo, Senhor meu, Deus meu. Ou seja, em outras palavras, talvez na tradução do hebraico original, ele está dizendo, me perdoa, né? Porque o Senhor verdadeiramente o Senhor verdadeiramente veio, o Senhor verdadeiramente está na minha vida. Talvez seja essa a oração que está faltando na nossa vida. A oração da confirmação, a oração da certeza. Mas pastor, se eu não tenho certeza, como eu posso orar? Né? Então peça ao Senhor para que se manifeste na sua vida. Quantas vezes eu e aqui na minha casa, né, eu e a Rosana, nós não tivemos experiências tremendas, que as coisas foram se encaixando, porque nós pedimos ao Senhor, Senhor, dá um sinal, fala conosco. Não adianta, meu irmão, você pegar a Bíblia e falar assim, mamãe mandou abrir aqui, pronto, aí sai lá uma... Querido, não é isso, não é falar direto com Deus. É pedir a direção do Senhor, é falar, Senhor, eu quero ter experiências poderosas com o Senhor, eu quero ter uma visitação maravilhosa do Espírito Santo sobre minha vida. Isso é muito mais bonito, muito mais honesto do que você simplesmente ficar falando, olha, Deus falou comigo, quando não falou, porque há momentos que realmente Deus fala. Né? Deus ele te leva numa dimensão tão íntima com Ele que você sente, é Deus que está falando comigo. Muitas vezes não adianta você falar assim, o Espírito Santo falou no meu coração, quando o Espírito Santo não falou. Quem está sendo hipócrita quando isso acontece? Né? Mas há momentos que verdadeiramente você sente uma chama arder no seu coração, o Espírito Santo confirmando, e você, quando ouve essa voz, quando você tem esse sentimento e você mergulha na situação, verdadeiramente, e aquilo é confirmado porque era Deus que estava falando com você. Eu já vi muita gente quebrando a cara, meu querido, porque disse, olha, Deus mandou quando Deus mandou. O Espírito Santo falou que era para mim começar isso, que era para... De repente aquilo dá tudo errado e não tinha nada, era coisa de homens, é coisa do sentimento humano. E muitas vezes nós esquecemos que o coração do homem é enganoso. A gente coloca na conta de Deus aquilo que estava na conta do coração do homem. Amém? Então o que eu vejo na vida desse cara? Ele foi sincero. Segunda coisa, ele foi humilde. E aquilo animou, quando ele se humilhou diante do Senhor. Aí o Senhor Jesus falou assim, olha... bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Você, Tomé, você agora está crendo porque você viu. Tomé poderia virar para Jesus e falar assim, mas quem estava falando era ele, Senhor. Eu queria realmente ver o Senhor. Aí Jesus diz, olha, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Quem são aqueles que não viram e creram, meu irmão? Eu e você.
que um dia entregamos a nossa vida a Cristo. Então o Senhor nos chama de bem-aventurado. Bem-aventurado aqueles que não estavam lá em Jerusalém naquele dia, mas creem. Aqueles que não viram o Senhor Jesus na cruz, mas acreditam. Aqueles que não participaram da última ceia, né? Mas têm a certeza absoluta que cada ceia que realiza hoje, né? Que participa hoje, é como se estivesse naquele cenáculo junto com Cristo. Somos bem-aventurados, amém? E eu quero encorajar você a acreditar nisso, que nós somos bem-aventurados, nós somos felizes, porque nós não vimos pessoalmente, fisicamente, mas nós cremos que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, assim como disse Tomé. Tomé disse porque viu, nós dizemos porque nós cremos, porque nós sabemos, porque nós entendemos que Jesus é Rei, que Ele é o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Eu fico encantado, maravilhado com essa situação. Tomé, depois daquilo, você percebe que Tiago fica em Jerusalém, você sabe que mais tarde Pedro ele vai para Roma, ele vai ser morto em Roma. Você sabe que Paulo, né? Paulo está preso também. Você sabe que João está na ilha de Patmos. E Tomé, aonde está Tomé? Tomé está do outro lado, meu irmão. Tomé está lá na Índia. Tomé está começando um trabalho solitário lá, falando de Jesus no meio do hinduísmo, aonde há 30 milhões de deuses. Tomé está dizendo, só existe um que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, que é Jesus, que fizeram com Tomé lá naquela época, mataram Tomé, né? Mas a igreja foi plantada, o solo do evangelho foi regado com o sangue daquele mártir chamado Tomé. Amém, amados? Teve suas debilidades no passado, quando ele não creu naquilo que os discípulos disseram, creram. É verdade, é fato, mas uma coisa eu quero dizer, ele foi restaurado, né? Ele recomeçou e ele fez um trabalho maravilhoso. Meu irmão, então a nossa vida ela é feita de altos e baixos, inclusive na nossa fé. Há momentos que nós vamos ter uma fé avassaladora, há momentos que nós vamos ter uma fé débil, fraca. Nesse momento, busque o Senhor. Chame o Senhor, fala, Senhor, fala comigo, não deixa a minha fé esmorecer. Estamos num momento de pandemia, meu irmão, que eu estou vendo muita gente enfraquecendo na fé. Muito pelo contrário, é o momento da gente se agarrar, da gente buscar, da gente se fortalecer e não deixar a nossa fé esmorecer. Amém? Glória a Deus! É essa palavra que eu quero deixar para você hoje. Eu quero que Deus te abençoe muito, te fortaleça demais, principalmente na sua fé. Olhe para os lados, vê que o mundo está virando de perna para o ar, né? As coisas estão cada vez mais complicadas, mas permaneça firme, meu Deus. Permaneça firme, não vacile, continue acreditando, porque nós somos os bem-aventurados, aqueles que não viram lá, mas creem hoje, porque sabe que Ele existe, que Ele é Rei, que Ele é Deus, que Ele é o nosso Salvador. Amém? Que Deus abençoe você. Feche os seus olhos, vamos orar. Estamos encerrando aqui. Eu quero que você tenha uma noite maravilhosa e abençoada. Amém? Lembrando que domingo nós estaremos aqui trazendo uma palavra de fé, de esperança para o meio do seu coração. Amém? Senhor Deus e Pai, Tua palavra foi pregada e Teu nome nesse lugar glorificado. Eu entrego a vida desse povo, né? Tantos Tomés que nós temos, Pai amado, que fazem parte da nossa caminhada, e muitas vezes somos nós que falta, Senhor Deus querido, ver, sentir, perceber para poder crer. Mas nós sabemos, meu Pai, que o Senhor tudo isso compreende, que o Senhor tudo isso perdoa e que o Senhor em tudo isso nos ajuda a se fortalecer novamente. Por isso, meu Pai, abençoa Teu povo, abençoa a Tua igreja, fortalece, capacita, enche com Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe muito a sua vida. E até domingo às 10 da manhã, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.